crianças, tudo bem? Eu espero que sim. Eu cumprimento a todos vocês, as suas famílias, com a paz do Senhor. Encerramos as 13 lições do segundo trimestre, que foram lindas lições e de grande conhecimento através da revista Conhecendo o Livro do Começo. Começamos agora o terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical, a terceira revista nesse ano, né? Em casa ainda. E o título da nossa nova revista dos primários é Conhecendo a História do Filho que escolheu fazer o que é certo. Crianças, nós continuamos a aprender sobre a descendência de Abraão e também seguindo o livro do Gênesis, que está lindo, né? Vamos já para a nossa memória em ação. Os seus descendentes, a tia vai ler aqui, ó, na revista, tá? Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Está em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler de novo? Leiam junto com a tia. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Crianças, vocês lembram? Essa palavra foi o próprio Deus quem disse para Abraão naquela promessa feita lá ainda onde ele morava em Harã, lá no passado. E que ele saiu de lá, da sua terra prometida, e que ele iria formar uma grande nação. E vocês lembram da história toda, né? Eu sei que sim. Crianças, agora a tia Nilce vai falar do canal. Mas antes, eu quero lembrar que os vídeos aulas que nós estamos produzindo e apresentando aqui no canal estão em conformidade, tem aprovação da nossa igreja, Assembleia de Deus Belém aqui em Primavera, e das pessoas dos nossos pastores, Osimar Martins e José Avelino da Rocha. Por isso que a tia Nilce sempre pede para vocês indicarem os amigos, parentes e pedindo para que todos se inscrevam lá e deixem sua curtida, seus comentários. Os comentários servem para a tia Nilce saber se vocês estão gostando, o que vocês acharem mais interessante, certo? É bem legal essa interação. Mas lá no canal vocês comentem lá, tá bom? Como sempre eu digo, honras e glórias somente para quem? Para Jesus, tá? Mas isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Vamos orar? Para nós já entrarmos na nossa lição. Vamos orar? Curva a sua cabecinha e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos aqui aprendendo mais uma porção da sua palavra, junto com todas essas crianças e as suas famílias. Fica conosco, Senhor, nos ajuda, que nós possamos abrir o coração para guardar essa palavra e nós não pecarmos contra Ti. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Então, vamos lá? Para a nossa lição. Agora, essa história bíblica, a nossa lição de número 1 da nossa revista nova. A lição fala assim, ó, Jacó e a sua grande família. Está em Gênesis, capítulo 35, versículos de 23 ao 26, tá? Na outra revista, nós vimos que Abraão, ele recebeu a promessa de Deus e ele teve um filho, Isaac. Lembram, né? Que no capítulo 24, que foi da lição, ele se casou com Rebeca e assim terminou a lição de número 13. Agora nós começamos a nova revista, mas continuando aí, ó, aprendendo o livro do Gênesis. Só que agora nós pulamos para o capítulo 35, certo? E a tia Nilce sugere a vocês para vocês lerem esse intervalo, para melhor vocês entenderem. Do capítulo 24, de onde parou, ao 34. São belas histórias que temos aí, nesse intervalo. Então, eu sugiro para vocês que leiam. Mas nós estamos seguindo a linha das gerações de Abraão, Isaac e agora Jacó. Por isso, não foi falado essa outra parte. Mas vocês leiam para se inteirar direitinho da lição, da história, tá? Dos detalhes.
mas hoje nós vamos falar da linhagem de Jacó. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. Agora hoje nós vamos conhecer um pouco dessa grande família que Jacó formou. Jacó andou por caminhos meio tortuosos, crianças. Ele enganou seu irmão Esaú. Eles nasceram, 2 crianças gêmeas. E ficou adulto e ele enganou seu irmão Esaú. E pegou a bênção do pai no lugar de Esaú. Que a bênção era para o filho que nasceu primeiro. Mas ele enganou lá, depois vocês vão ler a lição e vai ver os detalhes. Enfim, eles brigaram e Jacó teve que fugir para a casa do seu tio Labão. Labão era irmão de Rebeca. Nesse lugar, ele conheceu Raquel e se apaixonou. Eles se apaixonaram, na verdade. E ele pediu para se casar, pediu para o pai. E o pai aceitou. Mas quando foi o dia do casamento, crianças? Como era de costume, era casar a filha mais velha primeiro. Labão pôs Lia, ou Leia, depende da tradução, no lugar de Raquel na hora do casamento. E como as noivas usavam um véu assim cobrindo o rosto, Jacó só descobriu que era Leia depois de casado. Que coisa, né? O amor dele era Raquel, que ele se apaixonou. Então ele falou com o pai dela que ele iria trabalhar muito, mas muito mais para ele, para poder se casar com Raquel. E assim se sucedeu. Casou-se também com Raquel. Leia, sua primeira esposa, teve 4 filhos. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Esses foram filhos de Leia. E Raquel, ela não podia engravidar. E ela ficou muito triste, muito, muito triste. Então, ela pediu para sua serva. Naquele tempo era normal, era comum. Era comum, mas não era do agrado de Deus, Ela pediu para sua serva, Bila, ter filhos com o Jacó. E Bila teve 2 filhos, Dan e Naphtali. E foi aumentando, Leia, vendo isso que a irmã fez, também pediu para sua serva, Zilpa, para ter filhos com Jacó. E teve mais 2 filhos, Gade e Azer. Leia, por fim, também teve mais 2 filhos, Isacar e Zebulon. Raquel continuou orando a Deus, sempre orando, chorando, para que Deus desse essa oportunidade que ela queria dar filhos dela própria para o esposo Jacó. Então Deus ouviu a oração dela, o lamento dela, e ela teve José. Nas outras lições, nós vamos aprender muitas histórias sobre ele, porque José, vocês já sabem bastante sobre ele, Mas as outras lições vão ser ricas, porque José se tornou muito importante. Jacó também teve uma filha, Diná, era filha de Leia. Naquele tempo, crianças, era costume e permitido ao homem casar-se com mais de uma mulher. Não é da vontade de Deus. Casamentos assim dão muitos problemas. Depois de algum tempo, Raquel, que orou tanto, Deus ouviu a oração dela. Deus ouviu e ela ficou grávida novamente. E teve mais um filho, o caçulinha, Benjamim. Mas ela passou muito mal, muito mal. E quando Benjamim nasceu, ela morreu. Raquel morreu. Que triste, E Jacó ficou muito, muito, muito triste, porque ele amava muito Raquel. Mas, como nós estamos falando de uma grande família, Deus abençoou Jacó. E ele foi pai, vocês contaram aí, de 12 filhos e uma filha. Crianças, vocês já imaginaram ter uma família desse tamanho? Tantos irmãos? Já pensou quanta confusão, Olha, a tia Neuci vai contar agora. Na minha família, começou com meu pai e a minha mãe, 2 pessoas. O meu pai teve a mãe dele, o pai dele. A minha mãe teve a mãe dela, o pai dela, Que aí começou com a minha mãe e o meu pai. Tiveram, sabe quantos filhos? 7. Nós somos em 7 filhos. Eu sou a tia Neuci, a mais velha. Todos os meus irmãos se casaram e todos têm filhos. Esses filhos já têm filhos que a tia Neuci já é avó. Já sou avó de 3 netos. Então é assim.
Isso chama-se árvore genealógica. Na família da tia Nilce, foi assim. Então, essa chama-se árvore genealógica da pessoa. Então, vocês também vão poder fazer sua árvore genealógica. Tem uma figura assim, né, que vai pondo as descendências até chegar na gente. É muito lindo, muito interessante. Então, eu quis compartilhar isso com vocês, certo? Então, crianças, voltamos. Jacó trabalhou muito, muito, e ele se tornou um homem muito rico. E dos seus filhos foram formadas as 12 tribos de Israel. Legal, né? Então, por isso que a tia Nilce fala para vocês lerem os capítulos todos, até aqueles que não correspondem à lição, para vocês compreenderem toda a história, em detalhes, porque é muito lindo, muito rico de detalhes, certo? Quem ainda não sabe ler, pede para alguém, para o papai, para a mamãe, para a vovó ler para vocês, certo? Como eu falei lá no começo, que Jacó andou por caminhos errados, tortuosos, mas ele não viveu assim não, tá? Ele se consertou com Deus. Ele se consertou com Deus e o nome dele, crianças, foi trocado. Ele decidiu na cabeça dele: eu não vou viver uma vida assim, porque ele sabia que a linhagem dele, a descendência dele, era a descendência de Abraão. Então ele era a terceira pessoa ali, né? Era Abraão, Isaac, e agora era ele que tinha que se erguer com essa linhagem aí, com essa família. Crianças, vamos ler aqui na Bíblia, no próprio livro do Gênesis, no capítulo 35, que é o capítulo que está da lição, no versículo 10 e o 11, tá? A tia vai ler aqui direto, ó. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Versículo 11. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica-te e multiplica. Uma nação e multidão de nações sairão de ti. Então Deus falou isso com ele. Então Deus fez um pacto, renovou um pacto com ele, como fez com Abraão, como fez com Isaac, e agora estava fazendo. Aí o que ele fez? Ele pôs na cabeça dele: eu vou ser conforme Deus quer. E ele foi, que a família dele iria servir ao Senhor e não aos deuses lá daquela outra cidade, da cidade das mulheres, tá? Lá em Josué disse assim para aquele povo que vivia ali servindo outros deuses no pecado. Josué, lá no capítulo 24, ele diz também assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa o que os outros vão fazer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu acredito que Jacó também pensou assim: ele e a casa dele ia servir ao Senhor a partir daquele momento, e Deus fez esse pacto, entenderam? Jacó, né, como a tia já falou, ele foi a terceira pessoa a receber essa aliança de Deus nessa história de Israel. A promessa de Deus a Abraão, crianças, e Isaac também ela foi oferecida para Jacó. Crianças, essa aliança que Deus fez não era suficiente para o neto de Abraão. Ele precisou ter seu próprio relacionamento com Deus. Então ele lutou para isso. Vocês leiam lá. Deus não tem netos. Eu sempre ouço falar isso, que Deus não tem netos. Cada um de nós temos que ter nossa própria experiência com Deus. Não adianta nós contarmos o testemunho dos crentes, da mamãe, do papai, dos avós, né? Do pastor. Eu e você temos que ter nosso próprio testemunho, nosso próprio relacionamento, nosso pessoal com Deus, certo? Nosso relacionamento de vida e de fé. Para quê, tia Nilce? Para fazer parte dessa história também. Eu quero ler aqui para vocês também, ó, em Gálatas. É muito interessante vocês lerem e vai lendo as referências. É muito bom. Ó, Gálatas capítulo 3, nos versículos 6, 7 e 8, ó. Diz assim, ó: Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. O versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios,
primeiro o evangelho a Abraão. Lindo, né? Dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Muito lindo, né, crianças? Então, por isso que a tia fala, nós temos que ter o nosso relacionamento. Abraão teve a história dele, os heróis da fé teve as histórias dele. Hoje nós temos grandes homens, nós vemos os chefes de família, papai, mamãe, os irmãos da igreja, todos têm sua história de fé com Deus, certo? Então, vamos voltar lá. Depois de muitos e muitos anos e muitas lutas também, né, para ser como Deus queria que ele fosse, Jacó e seus filhos voltaram a morar em Canaã, a terra que Deus prometeu por herança, lá por Abraão. Então ele era herdeiro daquela terra pelo pai Abraão. Meu pastor Osimar, ele tem uma frase que toda igreja que ama, que eu vou dizer para vocês, eu vou te ensinar, ó. Deus é fiel, sabe o que faz, a maioria de vocês conhece, né? E sempre tem razão. Deus é fiel, sabe o que faz e ele sempre tem razão. Então, Jacó fez parte desses descendentes de Jesus? Sim, né? O nosso Salvador Jesus nasceu desse povo. E nós também somos herdeiros em Cristo. Todo aquele que em Jesus crê é parte dessa grande família. Se você, criança, ainda não aceitou Jesus, você pode fazer isso e também fazer parte. Que maravilha de história, né? Vocês gostaram? Eu amei. Lindo, 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 né? A família, ela é um projeto de Deus. Então, desde lá, começou aonde? Com Adão e Eva, quando Deus criou o primeiro homem e Deus criou a primeira mulher. Não foi invenção, foi Deus que criou. Aí foi formada o quê? A primeira família da terra. Então, a primeira família foi formada por Deus. Linda essa história. Eu fiquei assim, eu aprendi muito com ela. Bastante mesmo. Então, eu dou uma cutucada em vocês, tá? Leiam a Bíblia, leiam livros, leiam história, assistam vídeo, procuram vídeos, né, de desenhos bíblicos que conte as histórias referentes a essas que nós estamos aprendendo, que vocês vão se enriquecer e vai guardar na sua cabecinha, no seu coraçãozinho, que é essa palavra linda e maravilhosa, essas histórias, certo? Crianças, não desliga ainda não, tá? No final aí tem uma cantora linda, ó, e cantando um louvor lindo para vocês, para nós, né? Certo? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta linda lição. Vamos agradecer. Dobre a sua cabecinha. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve conosco. Senhor, obrigada por cada família aqui representada por mim e representada por cada criança, Senhor. Por cada lar que essa aula entrou, Senhor. Venha nos abençoar e venha nos direcionar a cada dia, Senhor, para que nós possamos amar e honrar a nossa família. Venha proteger todas as famílias da terra, Senhor, todas as famílias da nossa nação. Eu agradeço a Ti, Senhor, fica conosco durante esta semana, em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu amo todos vocês. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus, a minha família.